Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Monique e hoje eu vou falar com vocês sobre as mulheres de Mateus 1. Isso mesmo. Lá em Mateus 1 tem a genealogia de Cristo e nessa genealogia é citado 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias e Maria, a mãe de Jesus. E sabe o que é mais interessante? É que normalmente as mulheres elas não apareciam nesse contexto, elas não apareciam nas genealogias. Então por que Mateus colocou 5 mulheres? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Alguns falam que é porque ele era cobrador de impostos, então talvez por saber o que era uma pessoa rejeitada na época, ele quis incluir as mulheres para mostrar que Deus se preocupa com todos, independente de quem seja, homem e mulher, perante Deus nós somos participantes de um reino e somos todos iguais. Mas essa pode não ser a melhor explicação. Na realidade, essas mulheres foram mulheres que marcaram a história, então por isso talvez os nomes delas estejam selecionados aí na genealogia de Jesus. E elas fizeram tantos feitos maravilhosos que acabaram na genealogia não de qualquer um, não de qualquer história, mas de Jesus. Elas estão na raiz da vida de Jesus. Olha que lindo. E a primeira que a gente vai falar hoje é sobre Tamar. E a história dela está lá em Gênesis, capítulo 38. Fala um pouquinho sobre Judá e quem foi o pai, né? Que Judá foi o pai da raiz de Davi, filho de Jacó. E é muito legal essa história, eu aconselho vocês a lerem ela depois, é 38, o capítulo todo. E conta lá a história de Tamar. Tamar foi uma mulher que se casou com o filho de Judá, só que teve um problema. Ela casou-se com o primeiro filho e logo esse primeiro filho morreu. E aí, naquela época, era tradição o segundo filho assumir essa esposa. E a raiz desse filho, a semente, o filho deles, seria como se fosse do primeiro filho. Então era como se ele suscitasse uma geração. E aí ela casa com o segundo filho. Só que depois do segundo filho agir de forma errada, Deus também promove a morte dele. E é interessante que fala na palavra que o primeiro morreu porque era mau aos olhos de Deus. E o segundo morreu porque fazia coisas más aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, numa geração como era aquela, a gente fica imaginando aí, né, como seria naqueles dias. Se hoje a mulher já é vista de uma forma complicada, imagina naquela época, né? A mulher... Imagina, o primeiro marido ela perdeu, o segundo marido morreu, né? Os dois morreram. E aí tinha um terceiro filho de Judá, que ainda era muito pequeno. Então Judá fala para ela, eu quero destacar com vocês o versículo 11, que diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Esse era o terceiro filho. Só que a palavra fala que ela não disse nada. Ela ficou esposa do primeiro, faleceu, viúva, segundo, viúva. E aí, nesse momento, o pai, que era pai de 3 filhos, tem a direção de dizer para ela, olha, continue viúva, vai para casa do teu pai e aguarda o terceiro filho. Só que tem um probleminha na história, né? Imagina Judá, primeiro morreu, o segundo morreu, o que ele estava pensando? Essa mulher, ela tem problema. Essa mulher aí não é legal, alguma coisa acontece, eu não vou correr o risco de perder meu terceiro filho. Então eu vou mandar ela lá para os pais dela, quer dizer, eu vou me livrar dela, e vou ter minha vida aqui. Só que ele fez uma promessa. E esse povo era um povo que era o povo de Deus. Judá era o povo de Deus. Deus estava vendo aquela situação. Deus estava entendendo tudo que estava acontecendo. E Deus não poderia permitir essa injustiça com Tamar. Porque Deus estava vendo que o primeiro morreu por ser mau. O segundo morreu também porque fazia coisas más. Então não tinha nada a ver com Tamar. E Tamar voltou à casa dos seus pais, viúva, rejeitada e sem a possibilidade de um novo casamento. Ou seja, deixada de lado na história. Só que, olha que interessante, quando a gente pensa que está tudo perdido, Deus vem e coloca a mão dele na história, né? E nesse meio do caminho, esse terceiro filho ele cresce. Só que a palavra fala que ele não foi dado a Tamar, mas Tamar estava lá aguardando por ele. E aí um belo dia a esposa de Judá ela falece, ela vem a morrer. E ele muito triste, né? Muito ainda desconsolado, vai passear em um determinado local e a sua nora fica sabendo disso. Tamar ouve essa história e diz, pensa bem e fala, não, eu preciso fazer algo para que a minha semente seja suscitada, para que esse filho nasça, eu preciso agir. E aí vai a palavra da vez, que é ousadia. Essa mulher, ela está na genealogia porque ela foi uma mulher ousada. Ousada para sua época, inteligente, sábia. Ela sabia o que ela queria, ela sabia as promessas que tinham sobre a vida dela e ela não abriu mão. Ela não ficou parada aguardando as coisas acontecerem, ela fez as coisas acontecerem. Vai uma dica aí para nós, as mulheres nos ensinam muito. Ousadia.
E aí, esse homem vai à beira do caminho e Tamar arranca toda a sua roupa, tira tudo de viuvez e se veste, cobrindo seu rosto. E naquele momento ela encontra à beira do caminho esse homem, Judá. E aí ele fala, deite-se comigo, né? Como se ela fosse uma prostituta, ele imaginou que ela fosse isso. E ela diz, tudo bem, mas eu não quero qualquer pagamento, né? E aí ela cita aqui, me dê como garantia do meu pagamento o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. E naquele momento Judá fala, tá bom, leva, se deitou com ela. Quando acabou, ele foi para a casa dele e ela foi para dela. Quando ela chegou, ela tirou toda aquela roupa, voltou a sua viuvez e ele ficou quietinha, como se nada tivesse acontecido. Só que ela guardou o selo, o cajado e o cordão. E Judá, por sua vez, voltou à sua casa, pediu ao seu amigo que levasse o pagamento daquela noite para aquela mulher, só que ele voltou e não conheceu, ninguém conhecia ela, não achou. Ficou por isso mesmo e Judá disse, bom, tudo bem. Ela ficou com aquelas coisas que ela pediu. Mas aí 3 meses se passam e de repente chega uma notícia à casa de Judá. Judá, tua nora está grávida. Ela traiu os teus filhos, ela cometeu adultério. E olha a reação de Judá. Meu Deus, vamos queimá-la. E aí quando eles chegam à casa dela, ela mostra. Verdadeiramente eu estou grávida. E estou grávida do moço, do homem, ao qual tem essas 3 coisas. O selo, o cordão e o cajado. E quando eles mostram ela Judá, Judá fala, meu Deus, ela foi mais justa, lá no versículo 26. Mais justa é ela do que eu, porque eu tinha que dar o meu filho a ela e não dei. Infelizmente, eu não fiz o que era certo perante os olhos do Senhor. Então o Senhor teve que fazer de outra forma, para que essa raiz fosse suscitada, para que essa semente fosse bendita. A gente tem que entender o seguinte, a história já estava no controle de Deus desde o início. As coisas já deveriam acontecer nesse momento desde o início. Já haviam promessas sobre a vida de Judá, que ele seria, Jesus seria o leão da tribo de Judá, teria que vir daquela raiz. Mas se Tamar não fosse uma mulher inteligente, sábia, paciente, porque ela esperou o momento certo para mostrar aqueles 3 itens, e também esperou o momento certo para visitar o seu sogro e fazer tudo o que ela fez. E acima de tudo, ousada, talvez nada disso teria acontecido, ou Deus teria permitido que outro fosse o descendente. E no fim fala que ela teve 2 filhos, gêmeos, Pérez e Zerá. E Pérez entrou na linha de sucessão, na linha na genealogia de Cristo. Olha que coisa mais linda. E Deus não deu apenas um, Deus deu 2 filhos a ela. Porque ela havia perdido 2 maridos, então Deus deu em dobro a ela, né? Deus deu aquilo que ela perdeu. A alegria da perda, a alegria da viuvez, a tristeza da viuvez e da perda se tornaram em alegria. Nosso Deus é esse Deus. Então essa é a primeira mulher que eu gostaria de deixar para o teu coração, Tamar. Leia a história, ore sobre ela, aprenda com ela a ser ousada, a compreender quais são as promessas que Deus faz para você. A não se deixar levar pelo tempo que demora, ou pelas situações que não funcionam, ou não vai dar desse jeito, ele não vai mesmo, ele não vai me dar esse 3º filho, eu vou me entristecer, eu vou me humilhar. Não. Tamar aguardou o tempo certo. E por isso, ela ousou e fez aquilo que era a vontade de Deus. Amém? Que possamos ser assim perante o Senhor. Aguardem o 2º vídeo, porque logo, logo eu vou postar para vocês a 2ª mulher de Mateus 1, que é Raabe. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.